paz do Senhor para a igreja. Amém. Irmãos, vamos abrir lá em Isaías 55. Vamos ler a partir do verso 1, que fala assim: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências da vida. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas antes regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Até aqui. Aqui a palavra do Senhor, ela nos faz o convite, começa dizendo: vinde a mim. E quando Deus, ele, através dessa palavra, faz um convite, ao mesmo tempo ele diz que ele está disponível ainda. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E dentre tantas coisas aqui que essa palavra fala, ela, junto com esse convite, Deus, ele nos faz uma promessa. Que promessa é essa? Ele está dizendo que a palavra dele não volta vazia. Ela cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. E pensando sobre isso, quando a gente começa a ler a Bíblia, lá em Gênesis, lá nos primeiros versículos, a gente vê Deus criando todas as coisas através da palavra. A Bíblia diz que a terra, estava sem forma e vazia. E através da palavra, Deus foi criando todas as coisas. Então, tudo que nós conhecemos hoje de mundo foi criado pela palavra de Deus. E lá em Gênesis 1 também fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, aquilo que sai da nossa boca precisa estar consoante com aquilo que sai da boca do nosso Pai, do nosso Deus. Quando aqui Isaías fala que Deus, ele tem pensamentos a nosso respeito que são maiores do que os nossos, que ele tem projetos que estão acima dos nossos, logo abaixo vai dizer que a palavra, ela cumprirá o propósito. Ou seja, a promessa de Deus na minha vida, na tua vida, ela vai se cumprir segundo aquilo que Deus determinou, segundo aquilo que Deus já decretou. Então, quão poderosa é a palavra do Senhor. No início,
a palavra devocional foi lido que a voz do Senhor é poderosa. Então, o que sai da boca de Deus, ela tem poder para transformar toda a nossa vida. Isso se a gente crer, se a gente aplicar o nosso coração para a palavra e crer naquilo que Ele fala. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer absolutamente qualquer coisa, desde que haja fé em nós para poder não só declarar, mas acreditar com todo o nosso coração que as coisas elas vão acontecer conforme Deus declara. Vamos lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, verso 3. Diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui mais uma vez fala que a palavra de Deus foi declarada e os mundos foram criados e o universo se criou. Então, o que isso quer dizer para nós? Voltamos lá em Gênesis, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós temos essa essência, a palavra que sai da nossa boca, ela tem que gerar transformação. A palavra que sai da nossa boca, ela tem que gerar mudança ao nosso redor. Então, o que nós estamos declarando? Nós temos a oportunidade, por conhecer a palavra, de declarar a palavra. De não declarar aquilo que é contrário, de não declarar aquilo que vai nos matar. Porque se a gente ficar atento aos ensinamentos, a gente pode e vai experimentar o melhor de Deus, vai experimentar o melhor dessa terra. Em Provérbios fala que nós comeremos, o homem comerá do fruto dos seus lábios. Ou seja, aquilo que ele declarar, aquilo que ele falar. E quão poderosa é a palavra de Deus na nossa boca quando nós cremos. Quando nós não só observamos, mas nós pegamos como verdade para a nossa vida. Porque a palavra de Deus, nós cristãos, nós precisamos entender que essa palavra é a verdade da nossa vida. Então, se a palavra diz que eu posso, e eu já falei isso aqui outras vezes, eu posso. Embora o meu coração tenha medo, embora muitas vezes os meus passos eles sejam temerosos, mas se a palavra me garante que eu posso, que Deus está na frente, que Deus vai fazer, eu preciso tomar como verdade para mim. Em Isaías, quando fala que dos pensamentos de Deus, fala sobre coisas que estão além da nossa capacidade. Fala sobre coisas que estão além da nossa pequena mente, do nosso pequeno entendimento, mas que são possíveis, porque Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Ontem, alguém me questionou sobre a possibilidade de transferência para cá, né, para atuar aqui no Rio de Janeiro. E aí eu falei para essa pessoa que eu creio que o impossível já foi feito diante dessa situação, que era Deus me colocar lá. Então, o que é para Ele uma transferência? Para a gente pode parecer algo burocrático, pode parecer algo difícil, mas para Deus não é nada. A gente precisa crer com mais veemência, com mais firmeza no Deus que nós servimos. Porque a palavra de Deus, ela não está aqui para a gente achar um versículo bonito, mas ela está aqui para a gente viver. Hoje nós estamos numa igreja que diz que é para transformar vidas através da palavra. Então, o que isso quer dizer para nós? Eu vejo isso como algo profético na nossa vida. Nós entramos aqui e nós não vamos sair da mesma maneira. Por quê? Porque seremos transformados pelo poder da palavra de Deus. A palavra que um dia entra no meu coração e tira o coração de pedra e coloca no coração de carne. A palavra que um dia entra no meu coração e me faz perdoar quem eu tenho dificuldade. A palavra que me convence de que eu preciso mudar segundo aquilo que tem sido pregado.
segundo aquilo que tem sido ministrado nessa casa. Então, nós cremos pela palavra de Deus que existe uma porta aberta hoje para a gente. Essa porta se chama Jesus. E nós precisamos acessar. Muitas vezes tem sido pregado aqui que em alguns lugares Jesus está do lado de fora, batendo, porque ele quer entrar e não acha espaço, não acha oportunidade. Que essas pessoas que deixam Jesus do lado de fora, elas não sejam um de nós, não sejam alguém que está aqui, que está deixando Jesus do lado de fora, batendo, precisando de uma oportunidade para entrar e para transformar vidas. Porque de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver um Deus poderoso, que lança uma palavra e as coisas acontecem, que nos dá direção através da palavra. Nós não podemos ir a lugar algum sem uma palavra de Deus. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem uma palavra vinda dos céus para nós. Então, que os nossos olhos eles estejam abertos e os nossos ouvidos atentos àquilo que se prega, àquilo que se diz. Porque não é só uma religião, não é só um culto. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para viver algo diferente. E esse diferente da parte de Deus nós vivemos aqui, dentro da palavra. Porque a palavra, ela nos convida para viver coisas extraordinárias. Mas nós precisamos ir além das letras. Nós precisamos crer, nós precisamos mergulhar, nós precisamos que o Senhor, Ele abra os olhos do nosso entendimento para que a gente entenda o que realmente Ele quer de nós, através daquela palavra que tem sido ministrada. Porque muitas vezes a gente lê e acha normal, e acha algo natural, mas a palavra de Deus ela não é natural. A palavra de Deus, como o salmista diz, foi lido no início, é uma voz poderosa para alcançar aquilo que a gente não consegue alcançar com as nossas mãos. A gente não consegue alcançar com o nosso trabalho. A gente não consegue alcançar, muitas vezes, com a nossa própria voz. Eu, muito tempo, em oração, falava para Deus: Deus, a tua voz pode ir onde os meus pés não podem. A tua voz tem o poder de alcance onde as minhas mãos não podem tocar. Na pandemia, eu fiquei muito preocupada com a minha mãe, né, lá do outro lado, do outro estado. E ali eu orava muito, falando para Deus: Deus, o Senhor pode guardar, o Senhor pode fazer, o Senhor tem o poder de alcançar através da tua palavra. Providencia um meio, providencia a forma que a tua palavra chegue, que a tua palavra alcance o coração dela. E Deus fez, Deus providenciou. Irmãos, a gente não tem, o problema é que a gente não tem dimensão, a gente não tem o tamanho, a gente não consegue dimensionar o quanto que a palavra de Deus é poderosa para fazer na nossa vida. Uma palavra lançada, uma palavra declarada da parte de Deus, ela tem um alcance que a gente não tem condição de mensurar. Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, desde que a gente creia. Em Hebreus fala que o universo, os mundos foram criados. Então, o que Deus não pode fazer? Através da palavra. Deus pode fazer qualquer coisa. Muitas coisas que nós estamos vivendo hoje é porque um dia nós oramos e Deus respondeu. Muitas coisas que nós estamos vivendo hoje é porque um dia nós abrimos a boca e declaramos a palavra. Então, que a palavra de Deus nessa noite, ela seja vista como algo que transforma a nossa vida, como algo que está aqui, não para que a gente se denomine um crente de uma determinada igreja, mas para que a gente creia que ela pode transformar de fato a nossa vida. O que nós temos posto diante de Deus, o que nós temos
feito com o poder que temos através da palavra. Então, vamos declarar. Toda vez que nós abrimos a boca, temos a oportunidade de declarar algo da parte de Deus que vai gerar transformação, algo da parte de Deus que vai gerar bênção. Eu lembro que há muito tempo atrás, a minha mãe, mesmo sem sabedoria, mas eu creio que Deus já agindo ali, ela, toda vez que eu falava, eu não posso, eu não consigo, ela me corrigia. Não, você pode. Não abra sua boca para dizer que você não pode. Não abra sua boca para dizer que você não tem. Não abra sua boca para dizer que você não consegue. Porque em Deus você consegue. Em Deus você pode. A força que há em nós, muitas vezes, ela é muito pequena. Mas o Deus que está dentro de nós, Ele é grande. E Ele é grande para ir além daquilo que os nossos pés podem alcançar. Então, que a gente tenha esse entendimento nessa noite. Que a palavra de Deus, ela está aqui para a gente, disponível. Não simplesmente para a gente ler um versículo e, nossa, que versículo bonito. Mas para que a gente creia, tome posse com todo o nosso coração de que Deus vai fazer aquilo que Ele está dizendo. Porque se fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aqui tem um princípio. Primeiro, eu agrado a Deus. Primeiro, eu coloco a minha vida diante de Deus. Primeiro, eu entrego a Deus. E através da minha entrega, Deus Ele me devolve. E como Ele me devolve? Muitas vezes a gente ora e Deus responde nossas orações. E outras vezes, Deus Ele dá além daquilo que nós pedimos. Porque Deus Ele nunca fica devendo nada a ninguém. Então, tudo que Ele requer de nós é porque tem uma recompensa. E esse Jesus que nós servimos, que nós começamos a ler em Isaías, vinde a mim. Jesus declara, tem essa palavra de vinde a mim, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Um convite da parte de Deus para que a gente experimente algo que é poderoso para transformar a nossa vida nessa terra. Porque muitos buscam sentido, muitos buscam motivo de estar aqui. Por que que eu vim? Qual é o meu propósito? Qual é o sentido da minha vida? E todas as respostas que nós precisamos estão aqui na palavra. Um dia alguém me disse, me evangelizando, eu era criança, e a pessoa falou, todas as respostas para as suas perguntas estão aqui. E eu era uma criança muito questionadora. Eu sempre gostei muito de ler, então eu perguntava muito. E eu lembro que essa pessoa falou para mim que todas as respostas estavam aqui. E naquele momento eu, não, será? Tem resposta para tudo mesmo na Bíblia? Hoje eu falo com convicção que todas as nossas respostas estão aqui. As respostas que vão fazer sentido para a gente, que vão nos colocar aqui nessa vida com um propósito. As respostas que vão nos trazer para perto de Deus e que nós vamos entender, para isso que eu nasci, para isso que eu vivo, para isso que eu existo. Então, que nessa noite a gente tenha a palavra de Deus como nossa verdade e que passemos a olhar com mais carinho para a palavra, com mais entrega para a palavra de Deus. Que entrega é essa? Não só de ler, mas, Senhor, me explica o que o Senhor quer falar através desse versículo. Abre os meus olhos, que eu veja além das letras, que eu veja além daquilo que o meu próprio entendimento, na minha pequena capacidade, é capaz de discernir, mas que o Teu Espírito me ensine e eu possa viver as grandezas que o Senhor tem declarado aqui neste livro. Então, que a palavra de Deus nessa noite seja, de fato, para a gente, algo que está disponível e que o nosso coração esteja disposto a acessar com entendimento, com busca, com entrega. Então, que a gente venha dedicar a nossa vida para entender
naquilo que Deus quer de nós. Porque lá no início foi dito, lá em Gênesis, que Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. Então, que essa palavra hoje transforme a nossa vida e nos leve para mais perto de Deus a cada dia. Estamos vivendo dias tão desafiadores, tão difíceis, onde as pessoas elas têm deixado de crer. Eu vi um vídeo no Instagram que eu fiquei muito triste. Ali uma pessoa entrevistando outras na rua e a pergunta era: você conhece Jesus? E as pessoas já ouviram falar, ou então não me interesso por este assunto. E cada vez que o tempo passar, as coisas vão ficar dessa forma. As pessoas vão ficar mais distantes de Deus, as pessoas vão ficar mais sem conhecimento mesmo. Antigamente, eu acredito que existia um temor maior, hoje em dia já não há. As pessoas elas estão mesmo sem conhecimento de Deus e alguns que conhecem têm apostatado da fé. E Deus ele nos chama para um relacionamento profundo, porque é isso que vai nos salvar. Não é a igreja, não é nada que esteja fora, mas é relacionamento. E para ter relacionamento com Deus, eu preciso saber o que Deus diz. Para ter relacionamento, eu preciso conhecer a voz de Deus. Porque até para orar, eu não tenho condição de orar assim: Deus, como a tua palavra diz, se eu não sei o que diz, se eu não sei o que está escrito. Se eu oro para Deus pedindo uma cura, é porque em algum momento eu li que Jesus cura. Se eu oro pedindo uma porta aberta, é porque em algum momento eu li que se eu pedir em nome de Jesus, as coisas vão acontecer. Então, até para eu orar, eu preciso conhecer o que está escrito. Porque quando a gente ora e diz: Senhor, a tua palavra diz, mas será que diz mesmo? Eu vi isso, eu li, eu estudei, eu conheço o que Deus diz. A gente vê isso muito claro ali na tentação de Jesus. Quando ele começa a responder ao inimigo, e ali o inimigo fala para ele: a palavra diz isso, isso, isso. E ali, baseado na palavra, Jesus responde da mesma forma. Porque se Jesus não conhecesse, não, realmente está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. E tu pode te lançar. Mas ao mesmo tempo está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, para rebater os argumentos do inimigo, quando ele usa a própria palavra contra nós, nós precisamos conhecê-la. Então, essa mesma palavra que é poderosa para fazer qualquer coisa na nossa vida, ela é poderosa para nos defender dos ataques do inimigo. Quando o inimigo vier com seus argumentos, nós precisamos conhecer o que o nosso Deus fala. Lá em Gênesis, voltamos novamente. Quando Eva está ali conversando com a serpente, e a serpente questiona: será que foi isso mesmo que Deus disse? Deus havia falado com Adão, e Adão repassou para ela. Ali a gente vê a importância de nós termos relacionamento com Deus. Eu vou me relacionar com Deus, eu vou saber o que Deus disse, não através de outra pessoa, mas porque eu vi, porque eu tive experiência com Ele, porque eu me dediquei, porque Ele falou comigo. Então é muito bom quando Deus usa pessoas para falar com a gente, mas Deus ele quer mais que isso. Ele quer que a gente ouça dele, e para ouvir a voz de Deus, para ouvir essa palavra, nós precisamos dedicar tempo em relacionamento com Deus. E era essa a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Paz, Senhor, amado.